Abra sua Bíblia, Salmo 100. É um texto muito conhecido, um texto gostoso de ser lido, é um texto muito bom, muito agradável, muito espiritual. A gente sempre lembra, né, que quando a gente lê as cartas de Paulo, nós temos as doutrinas de Paulo, né, o apóstolo Paulo, né, o grande, poderoso teólogo do cristianismo, Salmo 100. A mente mais brilhante, né, claro, depois de Jesus, lógico, mas a mente mais brilhante no cristianismo que pisou nesse planeta chama-se apóstolo Paulo, e ele foi o pai da doutrina da igreja. Ele doutrinou, deixou as cartas para doutrinar a igreja, mas os salmos é para nos colocar de joelho. A doutrina nos coloca em pé, mas os salmos é para nos colocar de joelho. Então a igreja tem uma mensagem completa. A doutrina nos coloca em pé diante de Deus, mas o salmo também te coloca de joelho. Eu gostaria que você participasse desse culto como se você estivesse de joelhos na presença de Deus, lá no seu momento de oração, na sua casa. Salmo 100 diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico, saibam que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem, olha lá, entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com um hino de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar, irmãos. Também peço que você apresente aí a irmã Márcia. Nós visitamos a Márcia anteontem, ali no Hospital Anchieta, e também orar pelo Rubinho, o esposo da Verinha, também que não está bem de saúde. Então, nesta oração agora, por favor, inclua a Márcia e o Rubinho. Senhor, nós estamos na tua casa, na tua presença, louvado seja o teu nome, que é bendito e eterno, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz, entender o que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da Tua igreja, Senhor. Continue nos abençoando. Rogamos pela Márcia, Senhor, rogamos pelo Rubinho, pedimos-Te que o Senhor os visite com cura, com refrigério, que o Senhor possa dirigir a vida deles, dirigir a nossa vida também, Senhor. Nós Te agradecemos também, Senhor, pelo ano de 2023, 2024, por esse culto de hoje que se inicia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fale conosco, nos abençoa, fale ao nosso coração. O Senhor sabe das nossas necessidades, sabe que somos pó, sabe que nós carecemos da Tua direção, Senhor, e mesmo que o nosso coração teime, mesmo que a nossa alma, Senhor, se distraia em algum momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar lá para nos chamar a atenção e trazer de volta para o aprisco e colocar o nosso coração, a nossa alma, a nossa existência, o nosso santuário interno diante do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida dos irmãos que estão aqui. Oramos também por aqueles que estão viajando, que são vários irmãos, várias famílias, que o Senhor os abençoe, que o Senhor possa cuidar deles, ó Deus, como tem cuidado de nós aqui, que eles possam estar lá em paz e também voltar em paz para cá, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. O Salmo 100, ele, além da beleza, né, poética, né, harmônica, quem é muito estudioso do Antigo Testamento sabe que tem uma estrutura poética aí. Quem é cantor, compositor, quem é poeta sabe do que eu estou falando, né? Quem entende de literatura sabe da beleza que tem nesse salmo. Mas mais do que isso, eu entendo que esse salmo é uma convocação, ou chamamos de santa convocação, é um chamamento para os crentes, né? E aqui é claro que o salmista, quando escreveu, ele está falando de um lugar físico, de entrar nas portas, né, do lugar de oração, seja no tabernáculo, seja no templo, seja na igreja. Mas eu gostaria também que você lesse esse texto pensando no santuário que você pode construir dentro de você, e esse santuário tem portas. Esse santuário tem portas. É verdade que o salmista está falando de um lugar visível, que as pessoas iam e ali até aquele lugar, e eles entravam naquele lugar para adorar a Deus,
mas eu gostaria que você desse um passo além e olhasse para esse texto como um templo, um santuário construído dentro de você. E esse santuário, esse templo que está aí dentro de você, tem portas. Tem portas. E o salmista, quando escreve, ele dá ênfase em algumas palavras. Por exemplo, celebrai com júbilo, né? Servi ao Senhor, ele fala. Sabei que o Senhor é Deus, entrai pelas portas, louvai-o, bendizei-o. Essas palavras saltam aos olhos. E eu gostaria que você pegasse essas palavras, celebrai-o, servi ao Senhor, entrai, louvai, bendizer, sabei, você pegasse essas palavras para construir esse santuário dentro de você. Dentro de você. Eu sei que você está cansado do final do ano, para vir à igreja hoje foi um pouquinho difícil, ai pastor, tem que ir na igreja e tal, talvez o seu corpo queria ficar lá um pouquinho mais, esticado, descansando, mas hoje eu gostaria de fazer esse exercício espiritual com você, porque eu entendo que é extremamente necessário, né? E o salmista nos convoca a irmos à casa do Senhor com sentimento total e absoluto de gratidão. Gratidão. Né? Está lá, ó, gratidão. Nós fizemos o culto de gratidão no final do ano. E eu fico feliz porque o texto que nós lemos, ele tem aqui atitudes espirituais que nós devemos praticar para a gente compreender esse lugar de adoração, esse santuário, que eu sei que é difícil para você compreender muitas vezes, para mim também é, porque eu também me vejo como uma pessoa comum e acho que aqui dentro só tem aqui uma humanidade, um pecador e etc, etc. Mas mesmo em alguns momentos de consciência espiritual, a gente tem que perceber que dentro de nós é possível ser construído um santuário. O santuário é construído com celebração. A gente celebra a Deus com o nosso coração, a gente serve a Deus, a gente entra nesse tabernáculo, a gente louva ao Senhor, a gente bendiz ao Senhor dentro desse santuário, e é tudo feito com gratidão. Todas essas atitudes espirituais são realizadas com gratidão, pura gratidão. A gente lê o texto e fala assim, puxa, mas esse texto está há 1000 anos atrás, né? 1000 anos antes de Jesus. E para a gente aplicar esse texto para hoje, para os meus dias, para o seu dia, para agora, parece que há uma distância enorme. E de fato há uma distância linguística, foi escrito lá em hebraico, tem uma distância histórica, tem uma distância cultural, mas o Espírito Santo nos proporciona, nos ajuda a aplicar esse texto na nossa vida. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Eu estou falando de santuário da alma. Santuário da alma. Eu gosto de ler um teólogo americano chamado Foster, e ele fala que, como é que a gente entra nesse santuário interior? Por exemplo, para você vir para a igreja hoje, não precisou de muito rito assim. Se você tomou um banho, botou a roupa e tal, pulou no carro, vamos mulher, vamos lá marido, vamos lá, não sei o quê, às vezes apressado, vamos para a igreja, está em cima da hora. Às vezes a gente vem assim para o templo, né? Para o templo físico, para a igreja. E a gente entra meio esbaforido e tal, a gente olha assim, cadê o irmão, não veio, todo nervoso com o dia a dia, quem vai pregar? Ih, é o pastor que vai pregar, não, quem vai cantar? Não, mas é o fulano. A gente vem com essas expectativas muito humanas, mas o Foster, ele nos ensina um exercício, uma maneira da gente perceber esse santuário que está dentro de mim e dentro de você. Ele fala assim, olha, aliás, quem tem um cantinho em casa para oração? Um cantinho. Eu tenho meu cantinho. Eu tenho meu escritorinho lá, tem minha mesa, tem ali, tem as fotos, tem umas fotos das pessoas que eu amo que está ali, tem o símbolo da igreja que representa os irmãos, eu tenho minhas bíblias, meus livros, ali é meu cantinho de oração. E ali, quando eu estou bem assim esbaforido, eu faço o que esse homem ensinou. O que esse homem ensinou? Presta bem atenção, isso é um exercício espiritual. Você pare, respira, controla a sua respiração, devagar, fecha os olhos, e você começa a entrar no santuário. Aquieta o coração. Salmo 46 diz isso, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O santuário é percebido quando você aquieta, quando você respira mais calmamente, quando você está tranquilo, e aí você começa a entrar no santuário.
E o maior exercício, presta bem atenção, irmãos, isso aqui era o que os cristãos da Idade Média praticavam. Paulo fez isso, os apóstolos faziam isso. Tem um momento que você precisa parar e fazer com que a sua mente perturbada, preocupada, cheia de coisa, e às vezes cheia de pecado, pegar a mente assim, ó, tranquilamente, descer sua mente para o coração. E aí você coloca a sua atenção dentro do santuário. E você começa a perceber que tem alguém ali que te vê. Você achou o santuário. E aí o seu coração começa a celebrar, começa a bendizer, você começa a perceber que tem alguém ali muito especial. Você está dentro do santuário. E ali você encontra o príncipe da paz. Mas o seu coração precisa aquietar. Nós temos uma vida muito conturbada, muito nervosa. Até para a gente se divertir no final do ano, é tudo muito meio nervoso. Tem que ir fulano, tem que ir no shopping, tem que isso, tem que aquilo. Até para a gente se festejar, a gente é nervoso. Não, porque chega uma hora que a tua alma fala assim, para. E o Salmo 100 é um convite para isso. Para você entrar nesse santuário que já está aí dentro de você. Mas você precisa entrar, aquietar, porque lá você encontra o príncipe da paz e a alegria acontece. A alegria acontece. A gratidão se apresenta. Você se torna uma pessoa grata. É ali que é a escola, porque ali está aos pés da cruz. O Salmo 100 nos leva a isso. Lá no santuário vem louvores, você tem vontade de cantar, ainda mais quem é do louvor, canta mais fácil ainda. É lá no santuário que o nosso coração aquece, a nossa alma aquieta. É no santuário, meu irmão. É lá que o nosso espírito adora. Ali o Senhor me vê, ali Ele me escuta, ali a gente contempla. No santuário você se apresenta também, você fala tudo, você se mostra, você se desnuda, ali não tem fachada. Sabe qual é o nosso maior medo de entrar no santuário? Porque do lado de fora eu me torno eu mesmo, eu tenho controle de quem eu sou, tal, não sei o quê, a gente tem controle sobre a nossa vida, até sobre a nossa religiosidade, sobre a nossa espiritualidade, mas ali no santuário, você é convidado a se mostrar, a se revelar, ali você chora, ali você geme, ali tem gente que até agoniza, é no santuário, e o Salmo nos convida para isso. O Salmo nos convida, porque no santuário a gente encontra o divino. E eu gostaria que esse ano você praticasse isso, vivenciasse isso. Existe um chamado santuário no nosso coração. No santuário a gente recebe amor, a gente recebe perdão. Sabe por quê? Porque ali você se revelou. Aqui na igreja a gente fala, oh Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa esse irmão e tal. A gente tem toda uma construção já pronta, mais ou menos arrumada, mais ou menos ajeitada. Só que lá no santuário, diante da cruz, diante do Filho de Deus, diante do Nazareno, diante da voz do Nazareno, a nossa alma se abre, se revela, se mostra. E aí a gente recebe perdão, a gente recebe graça, a gente recebe misericórdia, a gente recebe direção, a gente recebe fé, força para viver. No dia 2 desse mês, foi na terça-feira, né? Terça-feira, que foi uma das bênçãos que eu recebi, inclusive. Eu estava lá, abri o celular, veio um videozinho do pastor Ronaldo Lidório. E o pastor Ronaldo Lidório, não sei se você sabe, ele está com câncer. Ele já está com a face lunar, que fala, né? Com o rosto arredondado, caiu o cabelo. E ele falando sobre gratidão.
Mesmo daquele jeito, ele estava pregando. É gente que o mundo não é digno. Outras pessoas estariam esbravejando, bravo, como é que é, como é que pode, Deus, como é que Deus permitiu, não é homem de Deus, aqueles quebradores de maldição que existem por aí, essas coisas, isso aí é pecado, isso é pecado, pecado, pecado. E ele falou sobre gratidão, eu fiquei ouvindo aquele homem, a maneira como ele falava de ser grato a Deus, eu falei, meu Deus do céu, nós precisamos aprender muita coisa ainda. Nós temos que aprender muita coisa ainda. E o Salmo nos convoca a entrarmos pelas portas do templo, as portas do templo, com ações de graças. E eu vim dizer isso para você hoje, sabe por quê? Porque a gratidão é pedagógica. A gratidão é pedagógica, a gratidão ela nos ensina. Independente do que você passou, independente do que você passa, seja grato a Deus. Porque ela é pedagógica, alguma coisa você está aprendendo. Alguma coisa nós vamos receber de favorável diante daquilo. Eu também, falando em gratidão, eu comecei a ler, pensar um pouco na questão da doutrina agora. Falei de Paulo, né? Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele fala assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Alguém pergunta assim, pastor, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que você seja grato. Que nós sejamos gratos. Porque gratidão, irmãos, é um estilo de vida. Gratidão não é dizer assim, obrigado, Andres, obrigado, viu? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que bom, graças a Deus, graças nessa coisa que está na espiritualidade brasileira que é tão rasa. Tão rasa. Nós temos que entender a gratidão como vontade de Deus. Deus quer que eu seja grato, absolutamente grato. Lendo ainda o texto do Foster, ele fala de um texto, de uma situação que ele vivenciou. O Foster perdeu os pais quando ele era bem jovem, ele tinha mais ou menos 10, 12 anos. E aí ele cresceu com muita dificuldade, junto com os irmãos, parentes, na casa de um, na casa de outro. E aí ele tinha um chamado pastoral. E ele ficou pensando como é que ele ia fazer sem pai, sem mãe, tinha que cuidar dos irmãos e tal. O seminário só que ele tinha era só durante o dia. Então ele arrumou 2 empregos. Para trabalhar tipo das 8 à meia-noite, da 1 da madrugada até às 6, durante o dia, ele ia estudar o dia inteiro no seminário, porque era regime de internato. E ele foi trabalhar num restaurante, ele lavava todas aquelas travessas, né, comida, não sei o que, tal, ele lavava aquilo de madrugada. E a sobra da comida, ele comia, porque ele não tinha dinheiro para comer durante o dia. E os outros funcionários reclamavam que aquilo ali era um lixo de comida. Quando já se viu que a gente tinha que comer aquilo ali, que não sei o quê, e ele dava graças a Deus, porque era a comida que ele tinha. E ele saía dali, ia trabalhar numa faculdade, também de madrugada, fazer faxina, limpeza, e lá os funcionários reclamavam da comida que a faculdade dava para eles, mas ele dava graças a Deus, porque era a única comida que ele tinha. E a Bíblia fala disso, que a alma farta pisa o favo de mel. Quando a gente está muito próspero, muito abençoado e tal, e cheio, nós estamos cheio de bênção e tal, a gente começa, a alma faminta pisa, né? A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo o amargo é doce. Aquela comida para ele era um banquete, mas para os outros era porcaria. Essa é uma condição, irmãos, que a gente precisa saber, que a gente precisa aprender, né? Como é que nós vamos lidar com as dificuldades da vida, se a gente se torna uma pessoa grata, uma pessoa que reclama, né? Sabendo que ser grato é vontade de Deus para nós, é um modo, né? Nós temos que entrar no modo gratidão. Vocês vão se lembrar também, há um tempo atrás, inclusive, com todo respeito, você se parece muito com ela, Gi. Uma moça chamada Camila, que eu fui visitá-la no ano de 2012, por aí.
Alguém me disse: pastor, o senhor pode ir lá orar? Acho que o Daniel se lembra dessa, a irmã da Sheila. Acho que deve se lembrar dela. O Paulo falou: pastor, o senhor pode ir num lugar comigo visitar, orar por uma moça? Ela está muito doente. E eu falei: vamos lá. E eu, pastor, né? Se achando, vou lá, vou orar, Deus vai curar. Maravilha. Não, sabe como é que é? Cabeça pragmática. Humano. Pragmatismo. Religioso ali. Aí eu fui com ele. Peguei meu olhinho e falei: vou lá orar, Deus vai dar vitória e tal. Não é errado pensar isso. Mas eu fui meio que me achando. Deus ia fazer só porque eu fui, claro. Aí cheguei lá, entrei no quarto, sentei na beirada da cama. Aquela irmã com um abdômen enorme, um câncer assim super avançado. E ela começou a falar das maravilhas de Deus para mim. Eu fiquei numa condição, eu fiquei envergonhado, eu fiquei numa situação assim, me senti mal. Eu olhava para ela, eu falei: Senhor, o que eu vim fazer aqui? Essa mulher sabe mais do Senhor do que eu. Orei por ela, e ela falando das maravilhas de Deus. Ela estava noiva. E mesmo naquela condição, nos últimos dias dela, ela continuava pagando a prestação do buffet, do vestido de noiva. Ações de graças. Ela ainda estava grata pelo que Deus ainda estava dando a ela. Eu nunca vou esquecer daquela irmã. Aí quando eu saí, falei para o Paulo, vamos embora, pelo amor de Deus. Entrei no carro, falei: Paulo, se você quiser ficar aí, você fica. Aí eu chorei. O Paulo até saiu do carro, ficou para o lado de fora. Aí chorei, tudo que eu tinha que chorar. E eu nunca mais esqueci daquela irmã. Tanto é que eu estou aqui lembrando dela novamente. E eu vi o quanta gratidão aquela mulher tinha no coração, naquela condição, nos últimos dias, e mesmo assim, pagando o buffet para o casamento dela. Isso não é alguém que simplesmente disse assim: ó, graças a Deus. Ela tinha atitude de gratidão. Ação de graças. O que é ação? Atitude. Não é dizer assim: obrigado. Não, é ação de gratidão, independente da condição, independente da situação. Aquela irmã tinha atitude, postura, ato de gratidão. E eu queria que você fosse assim. Eu queria que você fosse assim, tivesse atitudes de gratidão, ações, atos, não simplesmente dizer assim: ó, muito obrigado, pastor, muito obrigado, Marilda, muito obrigado, Simeia, muito obrigado, mas atitude de gratidão. É um ato, é um feito. Nós realizarmos uma obra de gratidão, mesmo sabendo que isso não paga, porque nós vamos fazer, se eu fizer a obra de Deus sozinho, no planeta inteiro, sozinho, se eu tiver que pregar o evangelho sozinho, ganhar todas as almas sozinho, fazer tudo sozinho, eu não consigo pagar o que Jesus fez por mim. Mas eu tenho que ter atitudes de gratidão. E o texto do salmista, ele diz assim: ó, entrai, é uma ação, bendizei, celebrai, celebrem, atitude, celebrar, não é simplesmente dizer: ai, obrigado. Aí eu mando aquelas duas mãozinhas assim para Jesus, quando ele me dá uma bênção, eu mando, aquela mão, uma maravilha. E a gente acha que está bom. A gente acha que isso está bom. Eu me lembro também de uma senhora, uma irmã, pequenininha assim, um coquezinho, com todo respeito, né? Um coquezinho. Eu acho que ela era da Assembleia de Deus, ou da Deus e Amor, não sei. Tinha um sociólogo entrevistando um pessoal no Rio de Janeiro, num bairro muito pobre. E ele foi lá entrevistar aquela mulher, ele estava fazendo uma entrevista, e aquela mulher passou, ela estava indo para a igreja. E aí o rapaz estava fazendo a pesquisa, ela começou a perguntar para ela quem ela era e tal. E ela falou: eu sou evangélica. Ela falou assim: eu estou indo para a igreja. E aí a câmera desceu assim, ó, chinelinha havaiana, surrado nos pés, do lado de uma poça d'água. E aquela mulher feliz, dizendo que era feliz com Jesus. E ela estava muito grata por tudo que Jesus estava fazendo por ela, e ela estava indo adorar o Senhor, indo para a igreja. Isso é santuário, irmãos. O que essa mulher tem dentro dela? O que essa mulher tem dentro dela? Que muita gente não tem.
Então, e ela dizendo que era muito grata a Deus. Baruch Hashem, uma palavra que diz, é a expressão judaica de gratidão. Sabe? Qualquer coisa você me corrige, Roseli. A Roseli é professora de hebraico, então ela pode me corrigir. Baruch Hashem, se você fizer algum negócio, alguma coisa com o judeu, ele fala Baruch Hashem, ele está dizendo muito obrigado, Deus te abençoe. É bom, é uma fala, um jeito deles agradecerem a Deus. Eu me deparei também com uma história, estou dando aqui umas ilustrações, porque hoje meu coração está muito grato hoje, entendeu? E quando a gente fala de gratidão, a gente olha para as pessoas, o que elas fazem e o que elas não fazem. E isso aconteceu aqui, isso é uma história real, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E estava assim, numa rodovia e tal, estava um casal de novo, eles estavam passando, e aconteceu um acidente. E também essa moça estava para se casar com esse moço que estava com ela, e aí aconteceu um acidente, esse moço morreu, ela perdeu um braço. Mas nessa hora estava passando, por um acaso ou por uma providência divina, estava passando 2 socorristas. E socorreu essa moça. Socorreu, levou para casa e tal, levou para o hospital, cuidou dela, etc, etc. Aí depois que passou um tempo, a família. Aí resolveram, né? Não ia ter mais casamento, mas aí a família resolveu fazer uma festa para essa moça. E aí a família resolveu convidar os 2 socorristas para dançar a valsa com ela. E eles foram, fizeram uma festa bonita lá. Por que eu dei esse exemplo? Ela poderia simplesmente olhar para aqueles homens e falar assim, muito obrigado, viu? Você não fez mais que obrigação. Você é socorrista, né? Mas a família convidou aqueles 2 homens para dançar a valsa com ela naquela festa. Ação de graças. A gratidão, ela vem acompanhada com uma ação. Porque senão é só palavras vazias. Só palavras vazias. Muito obrigado, viu, Anderson? Obrigado, hein? Obrigado, tá bom, então. Mas o que eu posso fazer? Não no sentido de pagar, mas qual é a ação que eu tenho para aquele que me beneficiou, para aquele que me beneficia. Então eu fico grato a Deus, porque eu falei, Senhor, me dá uma palavra, eu não quero começar o ano doutrinando a igreja, né? A gente já falou bastante esse ano, mas eu quero, Senhor, me dá uma palavra de gratidão, eu quero levar uma palavra de gratidão para a igreja. E aí veio esse salmo, eu comecei a ler, e a palavra vai vindo e tal, e a gente vai, o coração vai se enchendo de gratidão, até porque a palavra veio, porque, presta bem atenção, irmãos, não é nada fácil vir aqui todo domingo e pregar um sermão para vocês. Vocês pensam que é fácil? Vocês pensam que isso é moleza? Entendeu? Quando eu sento lá, eu falo, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, vem, graças a Deus, veio, porque aí eu sei que eu não vou ficar envergonhado aqui. Entendeu? Então é um ato de gratidão. Eu sou muito grato a Deus, porque Deus tem dado a palavra. Deus tem nos conduzido nesse sentido. Deus tem dado a palavra para ser pregado na igreja. Eu quero lhe garantir, quero dizer isso para os irmãos. Eu escutei muita gente já. Eu já li muita coisa. Já li muita coisa, irmãos. Eu já tenho no meu currículo mais de 3.000 livros lidos. Já li muita gente. Muita gente. Já escutei muito sermão. Eu posso lhe garantir que a palavra que nós pregamos aqui, independente de ser eu ou pastor Luiz, pastora Roseli, pastor Juscelino, seja lá quem for, a gente tem um zelo com o que a gente fala aqui, enorme, enorme, enorme. O que é pregado aqui é para te proteger, para te edificar e salvar a tua alma. E salvar a tua alma. E aí eu entendi que a igreja já tem uma maturidade, nós já temos uma maturidade para ouvir, falar um pouco mais sobre essa questão, né? Aprofundar um pouco mais a nossa relação com Deus. E eu, quando li esse texto, né, de gratidão contínua, ações de graças, eu fiquei pensando, o que eu faço com essa gente, né? Pastor Ronaldo, Lidório, né, com a Camila, com essa irmã, que eu não sei o nome dela, e pobre, lá do Rio de Janeiro, extremamente pobre, né, esse testemunho aqui do pastor Foster, dessa família que chamou os socorristas para dançar a valsa com essa moça. O que a gente faz?
né, diante da atitude dessas pessoas, né? Como é que nós, igreja, fazemos? Como é que a gente lida com gente que sabe ter ações de graças? E às vezes a gente lê o texto, irmãos, presta bem atenção, eu vou ler o texto para você, porque é assim que a gente lê o texto. Eu vou ler o texto para você de forma errada. Como é que lê esse texto de forma errada? Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, servam ao Senhor com alegria, apresentem diante dele com um cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças, e nos teus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendiga o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nossa, isso aqui dá um belo adesivo para carro. Vou colocar no meu carro um adesivo, pegar um versículo desse aqui e vou colocar no meu carro, porque é um texto muito bonito e tal. A questão é o quanto eu compreendo o que eu estou lendo. Porque existe um analfabetismo na sociedade com relação ao ensino secular, mas existe também um analfabetismo espiritual dentro da igreja. Da gente ler um texto como a gente lê o Estadão, a gente lê a Bíblia como a gente lê qualquer jornal, qualquer revista, qualquer matéria, qualquer coisa. E o texto deve ser lido entrando no santuário. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Tem chamamento aqui, tem imperativos aqui, ó. Celebrem, sirvam o Senhor com alegria todas as terras. Diz o texto, saibam, ou seja, não sejam ignorantes, saibam que o Senhor é Deus. Não se entra na presença dele de qualquer jeito. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos. Há uma reciprocidade aqui. Ele é o meu Deus e eu sou o povo dele. E ele tem o direito de dizer isso para mim, e exigir isso de mim, e dizer que eu tenho que entrar na presença dele com júbilo, com ações de graças. Saiba que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Somos ovelhas. Ovelhas, entre por suas portas com ações de graças, nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças, deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Presta bem atenção, tem algo aqui que nos chama a atenção e nos salta aos olhos. A questão aqui é a pessoa de Deus e o nome dele. O peso é o mesmo. O peso é o mesmo. A pessoa de Deus e o nome dele. Isso é tão sério que um dos mandamentos qual que é? Quem se lembra lá? Não falará do nome do Senhor teu Deus em nome. O nome já é motivo de adoração. O nome do Senhor já é motivo da gente render graças. O nome. Rendam-lhe graças e bendiga o seu nome. Como é que está no Pai Nosso? Quem se lembra? Santificado seja o seu nome. O nome de Deus tem o mesmo peso que a pessoa de Deus, porque é o nome dele. Então a gente entra na presença de Deus, no santuário, falando com Deus, rendendo glória, rendendo a adoração à pessoa e o nome dele. Nome, porque o Senhor é bom, olha lá, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Se nós não fizermos isso, as nossas crianças não vão saber o que é isso, porque é de geração a geração. Se nós não fizermos isso, nossos filhos e netos não vão saber também. Não vão saber. Eu quero terminar dizendo que esse ano que passou agora, vocês vão se lembrar disso, Deus nos deu uma palavra que faria nova todas as coisas.
Estão lembrados disso? Não? Estão me ouvindo, gente? Sim. Eis que farei nova todas as coisas. Mas eu também me lembro que eu fui falar num jantar, num almoço, e Deus me deu uma palavra lá. Que mas além de, ou junto de, Deus fazer novas todas as coisas, eu não posso fazer as coisas do mesmo jeito. Você não pode fazer as coisas do mesmo jeito. Pastor, por que minha vida não muda? Porque você faz as mesmas coisas do mesmo jeito. E a gente espera que Deus faça nova todas as coisas. E o assunto hoje é entrar no santuário e adorar. A questão é, quando sairmos daqui, nós vamos fazer esse exercício de entrar no santuário, falar com Deus, usar esses princípios espirituais de adoração, de bendizer o nome do Senhor, de dar graças. Nós vamos ver se nós vamos fazer isso. Então, nesse ano, eu quero convidar você a ter mais celebração no seu coração, nas suas coisas. Mais celebração na sua casa. Pastor, você não sabe como é que é a minha casa. Você não sabe, pastor, como é que é a minha casa. Mas é possível ter mais celebração, mais júbilo, mais alegria, mais cânticos, mais ações de graças. Porque Deus é bom, diz o texto. Por que eu tenho que fazer isso? Porque Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que Deus te proteja. Que Deus nos abençoe nesse ano que já entrou. E que a gente possa fazer diferente do que nós fizemos no ano passado. Mais e melhor. Lembrando que o Salmo diz que você tem que entrar no santuário com ações de graças. Ações. Não só palavras. Pastor, eu falo muito, sim, mas só falar não adianta. Nossa vida, no nosso dia a dia, as nossas atitudes, os nossos atos, precisam ser atos de gratidão. Atos de gratidão. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra bendita, gloriosa e excelsa. Obrigado, Deus, pela vida dos irmãos. Obrigado, Senhor, por todos esses que estão aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mais uma vez eu rogo por aqueles que estão viajando, pedindo que o Senhor os abençoe. Obrigado pela vida da Camila, Senhor, que já está com o Senhor. Obrigado pela vida do pastor Foster. Obrigado, Senhor, pelos exemplos que foram dados aqui. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra sempre nos traz, sempre nos conduz para o caminho certo. E nós queremos fazer diferente em 2024, Senhor. Queremos entrar no santuário da casa do Senhor. Quando entrarmos nessa igreja, Senhor, a gente vai entrar para celebrar. A gente vai entrar para adorar o Teu nome. Mas também, Senhor, o santuário que está dentro de mim, ele possa ser adentrado por minha alma, Senhor, e reconhecer que o Senhor fala, que o Senhor se revela também no meu coração, na minha existência. No nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Que seja assim, para a tua glória. Amém.